conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 10, na página 1336, versículo 46. Marcos 10, página 1336, versículo 46. Chegaram a Jericó. Ao sair dali Jesus, seus discípulos, numerosa multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Senhor. Acende a última luz lá para mim. Vamos assentar e estar bem atentos aí, por favor. Todo encontro nosso na presença de Deus, sobretudo durante a celebração eucarística, tem de nos levar a ter atitude de Deus. Se nós estamos vindo à igreja e a igreja não entra na nossa vida, na nossa casa, a nossa fé não tem sentido, o que nós cantamos não vale nada. Eu atendo dia e noite, eu sei o que estou falando. Se vocês não levarem a igreja para a casa de vocês, vai ser apenas um discurso. Quantas vezes alguém vai pregar dizendo: a família é uma igreja doméstica. Como é que a família é uma igreja doméstica na sua casa, se você não reza, se você não lê a palavra de Deus, se você não tem tempo de qualidade para você e sua família estar na presença de Deus? E só tem uma solução para o mundo: se a sua família for realmente de Deus. Agora nós temos que também ter a consciência de que são muitos chamados e poucos escolhidos. Nem todas as famílias vão ser de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Muitas pessoas estão dentro da igreja, estão dizendo Deus com os seus lábios, mas no final de tudo, não vai colher o fruto que tem de colher. Porque para ser uma família de Deus, tem de ter fidelidade, tem de ter decisão, tem de ter atitude. Eu cheguei a essa conclusão prática. A sua casa tem de ser continuação da igreja onde você está, da comunidade, da paróquia onde você escuta a palavra de Deus. Se isso acontecer, pode ter certeza, você vai ter uma casa na rocha, uma família que vai resistir a toda e qualquer tempestade. E nós sabemos que as tempestades chegam cada dia com mais força. Tudo investe contra a família, tudo é contra a família. Enquanto você não mudar essa mentalidade sua, enquanto você realmente não entender, enquanto você não entender que você tem de andar contra esse mundo, não vai funcionar. A sua família não é uma família qualquer. A sua família tem um modelo para ser seguido, tem um princípio para ser dirigido na sua casa. A autoridade espiritual que Deus concede ao homem tem de ser exercitada, e a mulher também. A nossa família, quando nós cantamos, tem de ser um lugar de santidade. E é tão fácil fazer isso. Vamos ter coisas práticas, por exemplo. Se a minha casa é uma casa de Deus, eu quero diálogos de qualidade, eu quero tempo de qualidade. Como é que na minha casa ainda eu vejo novela e tenho tempo de estar em frente a uma televisão? Como que uma família, todo dia a gente fala a mesma coisa, uma família que trabalha o tempo todo, o marido está fora de casa, às vezes a mulher também, como é que depois à noite vão ficar em frente à televisão ainda? Que tempo vocês vão ter para conversar, para cuidar um do outro, para fazer essa família ser uma família santa, uma família segundo a vontade de Deus? Oi, não se constrói uma casa, uma família de novela não, porque isso não é família. Os padrões que vocês estão olhando não servem. O padrão é aquela família que trabalha muito, que tem muito dinheiro, que compra o que quer, que viaja para onde quer. Pelo amor de Deus, acorda. Não vai muito longe daqui a pouco também não.
Família tem que ter alicerce, tem que ter rocha, tem que ter Jesus como suporte, e depende de marido e mulher, de pai e mãe. Nós estamos cada vez mais preocupados com a criação dos filhos. Os nossos filhos não são educados para a vida, para trabalharem, para exercerem a vida com dignidade. Porque os nossos filhos são terceirizados. Vocês estão colocando os seus filhos, eu disse uma palavra muito forte, vou mudar, mas é isso mesmo, na mão de bandidos. Porque se não é pai e mãe, quem vai cuidar bem de filho? Por que vocês têm que terceirizar os filhos de vocês, se vocês quiseram ter tantos filhos, agora recebe de Deus, e vocês não têm tempo para cuidar deles, com a desculpa que vocês têm que trabalhar, porque eles precisam de muitas coisas? Conversa fiada. Eu estava dizendo, e tem muitas mulheres grávidas aqui, vou dizer de novo, nós estamos criando necessidade para as nossas casas. Aí a situação financeira fica apertada, o marido fica impaciente, a mulher começa a reclamar, os filhos também. Vocês fazem coisas que não são necessárias. Por que meu filho, quando vai nascer, tem que ter um quarto que eu sonhei da novela ou da revista? Quem disse que ele precisa disso? Por que cada filho meu tem que ter um quarto separado? Que negócio é esse? Onde está o tempo com os irmãos? Já não tem tempo um com o outro? Por que os meninos não podem entrar todos no mesmo quarto e as meninas todas no mesmo quarto? Por que não pode ser assim? Quanto mais necessidades vocês criam, menos tempo vocês têm para casa e para a família. Porque quem tem atrás de dinheiro o tempo todo. E fica escravo do dinheiro. E o dia que não tem, o dia que você quer, reclama do mesmo jeito e briga do mesmo jeito. É interessante a prática do dia a dia, não é? Para a gente perceber que Deus quer a nossa família feliz, quer a nossa família realmente abençoada, mas Deus não pode fazer aquilo que é missão sua, aquele que é dever seu. Não adianta ficar repetindo refrões aqui, quem não reza vira bicho. Basta olhar para a sua família, que você vê que a sua família é quase um jardim zoológico hoje já. É verdade. Fica falando, repetindo coisas como se fosse mudar alguma coisa, não vai mudar se eu não tiver atitude, se eu não tiver decisão. O marido dizia no nosso encontro de casais, a gente perguntava, não é? Uma coisa que a sua esposa faz muito bem, que você gostaria que ela fizesse para você, uma atitude boa. Olha, minha mulher faz o melhor arroz do mundo, mas convencê-la a fazer esse arroz que é um problema. Então, uma coisa simples. Coisa simples. Vocês precisam mudar a maneira de pensar e de agir. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Se você quer estar com um pé na igreja, outro no mundo, não vai dar certo, não vai funcionar. Eu sei o que eu estou dizendo. Ou você entra para valer no reino de Deus e toma atitude e traz a sua casa para ser de Deus, ou daqui a pouco o seu castelo era de areia e as ondas vão chegar e vão derrubá-lo. Deus está pedindo atitudes concretas para cada um de nós. Vamos, através do Evangelho, perceber isso. Vamos lá no Evangelho comigo. O que acontece no Evangelho? Há um cego. Qual o nome do cego? Bartimeu. Ele escuta falar que Jesus está passando naquele lugar. Ele tem certeza que a oportunidade que ele tem de enxergar, de ter uma vida digna, uma vida nova, porque ele vive mendigando à beira do caminho, vive à margem da sociedade. Uma pessoa cega naquele tempo não tinha direito nenhum, era desprezada por todos. E ele começa a gritar, pedindo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas tão próximas querem que ele continue gritando? Não, querem impedir aquele cego de gritar pela cura dele. O que ele faz? Ele desiste. Ele desiste. O que ele faz? Ele grita mais alto, ele grita mais alto, e Jesus escuta e diz: traz ele aqui. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus lhe faz uma pergunta: que queres que eu te faça? O que ele respondeu? O que ele respondeu? Que eu veja. Presta atenção, aquele homem que tinha uma deficiência visual, está entendendo? O que mais ele queria pedir para Deus? Ia pedir um carro novo, uma fazenda? Ele quer pedir aquilo que era importante para ele, que ele veja. Você é deficiente visual, não é? Conta um pouquinho da sua história. Bom, padre,
Eu, há muitos anos atrás, não gostava nem de ver igreja. Ver no sentido de não ver. Se falasse de igreja para mim, dava briga. O senhor sabe que praga de mãe e de pai pega, né? A minha mãe um dia falou para mim, quando a minha mãe era de grupo de oração, ela falou para mim, ó, toda vez que ela ia para o grupo de oração, eu falava, mãe, você vai lá para o grupo de oração só para pular? Renovação é só pular? Renovação é só louvar? Aí minha mãe falou para mim, olhou nos meus olhos, isso ela me contou depois, porque eu não vi que ela olhou nos meus olhos, não. Mas ela olhou nos meus olhos e disse, em nome de Jesus, um dia você vai para a renovação carismática e lá você vai pregar a palavra de Deus. E já faz 15 anos, padre, que eu joguei a minha bengala fora, no sentido figurado, que eu joguei o manto que me tornava 2 vezes cego e deixei Jesus conduzir a minha vida. Mesmo que às vezes eu não perceba, mas eu sei que Jesus está do meu lado. E eu sei que Ele tem cuidado de mim. E vocês que estão me ouvindo agora, preste bastante atenção. Os olhos que Deus deu para vocês, que Deus deu para nós, eles não foram feitos para olhar novelas, muito menos para ver aí as coisas que muitos usam no computador, filme pornográfico, revista pornográfica. Deus colocou meu irmão na sua vida, 2 olhos para você enxergar e para você dar testemunho da sua vida. Portanto, padre, hoje eu tenho certeza que pela Eucaristia, que pela vontade de Deus, eu enxergo 2 vezes mais. E para você, eu digo mais uma vez, presta atenção no que você tem usado os seus olhos. Porque se você usar os seus olhos, como a sociedade hoje está usando, nós vamos estar cada vez mais perto do inferno. Sabe, padre, eu escutei tantas vezes nessa semana que Goiânia é uma sucursal do inferno. Mentira. Por causa do calor que estava. Você não sabe nem o que é metade do inferno. Coloque agora, se você puder, a mão nos seus olhos e diga para o Senhor, Senhor, eis aqui os meus olhos. Que os meus olhos não sejam mais, Senhor, instrumentos para olhar as coisas que fazem mal para mim, para minha família. Senhor Jesus, que como Bartimeu, eu possa hoje esperar que Jesus me chama. E quando Ele me chamar, eu quero estar pronto. Obrigado, Senhor. Essa é a minha história, padre. Resumindo, é deixar Deus fazer com que eu enxergue cada vez mais. Amém. E presta bem atenção. No versículo 52, Jesus disse-lhe, vai a tua fé, a tua fé te salvou. A fé daquele cego não apenas lhe devolveu a visão, mas fez algo mais. A fé daquele homem o salvou. Deu a certeza de que seria para sempre cidadão do céu. Então a nossa fé é a nossa vitória. É pela nossa fé que nós protegemos a nossa casa, que nós protegemos a nossa família. Porque a minha fé faz agir com confiança em Deus, dependendo de Deus, gritando pelo socorro de Deus. Aquele cego tinha fé, ele gritou pelo socorro de Deus, e o socorro veio, e a graça aconteceu na vida dele. O meu irmão aqui, fisicamente, ele continua cego, fisicamente falando, mas a experiência com Deus faz que ele enxergue muitas vezes mais do que eu e você, porque ele enxerga com os olhos do coração de uma experiência que ele fez com Deus, e isso é vida que acontece para cada um de nós. No mesmo instante, ele recuperou a vista. No mesmo instante, ele recuperou a vista, voltou a enxergar. O que aconteceu depois disso? E foi seguindo Jesus pelo caminho. Presta atenção,
Fisicamente, esse irmão não enxerga, mas ele enxergou com os olhos do coração. E aí, a partir desse dia, o que aconteceu com ele? Ele está seguindo Jesus pelo caminho. Aquele outro homem foi curado fisicamente. E ele teve a atitude de ir seguindo Jesus pelo caminho. Então a nossa atitude com a nossa família, com a nossa casa, é de seguir Jesus, é de andar na presença dEle, é de buscar os passos de Jesus. Essa deve ser a nossa atitude, a nossa história, de buscar Jesus, de escutar a sua voz e segui-lo também pelo caminho. Consegue entender isso? Sim ou não? Então, por favor, precisamos ser luz. Luz que começa no nosso coração, que passa pela nossa família e que alcança as outras famílias. Porque Deus está gritando pela nossa conversão, pela nossa salvação. Quando eu enxergo com os olhos de Deus, eu percebo as necessidades da minha casa, sim ou não? Uma mulher que tem os olhos de Deus, consegue enxergar o que se passa com o esposo e com seus filhos também, e vice-versa. Mas é preciso ter os olhos atentos. É interessante, eu sempre falo isso, né? Nós conseguimos ler os sinais de trânsito lá, quando está verde, quando está amarelo, quando está vermelho. Por que você não lê os sinais da sua casa, hein? Por que você não lê o que está acontecendo na sua casa, antes que o mal entre e faça besteira? Uma mulher atenta, um homem atento, consegue perceber a diferença um no outro ou não consegue? Sim ou não? E por que deixa ir para frente? Por que não toma atitude antes? Por que não tem diálogo? Por que não chama para conversar e diz o que está acontecendo? Vamos retomar a nossa casa, a nossa família. Porque sempre quem está sofrendo com isso são os nossos filhos. Além de não terem segurança de qualidade do pai e da mãe, no dia a dia ainda, passam por esse estresse da separação de um pai, de uma briga, de uma confusão. Ficam mais inseguros do que já são. E outras enfermidades vão entrando na vida dos nossos filhos. É interessante, quando a gente traz trauma, né? Atendendo um casal super jovem, eles nem têm filho ainda, recém-casados. E ela tem tratado ele muito mal, com muita dificuldade, tem sido assim grossa demais com ele. E ele tem se esforçado, buscado, eu conheço o esforço dele. Aí ontem só, que ela foi dizer para ele, por que ela trata ele mal. Uma experiência lá do passado, e ela transfere para o marido hoje. Não conversa, não fala, não pede ajuda, não reza, e aí acaba com o casamento, acaba com a família, acaba com tudo que é melhor. Não tem outro lugar mais santo e mais importante do que a sua família. Não tem outro lugar onde você vai ser feliz do que a sua família. Não adianta você inventar história. Não adianta você inventar história, porque a sua família é o lugar que Deus escolheu para você existir de verdade e ser uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada. Só que você, de vez em quando, tem que passar pela cruz. Aí você não quer. Quando começa a passar pela cruz, você prefere cair fora, abandonar o barco. Isso é covardia. Isso é falta de vergonha na cara. É sério. Olha, se Jesus passou por isso, quem somos nós para não passar também? Aí quando alguém faz 50 anos de casamento, você chora, bate palma. Você não pede para Deus saúde e faz 50 anos de casamento também, ou 25, ou 30, o que for. Mas você precisa construir a sua história de uma família na presença de Deus. Então muda a mentalidade e cai fora das situações deste mundo. Nós estamos num mundo onde a família não tem lugar. Esse padrão de família não é real, não funciona, não dá certo. Pelo amor de Deus, comece a pensar na família como projeto original de Deus para você. Atitudes mais tranquilas, menos coisas e mais tempo. Está entendendo? Mais qualidade, mais olhar nos olhos um do outro, mais sentir a presença um do outro, enxergando como esse homem para seguir Jesus. O que eu fico pensando? Os pais estão aqui na igreja ouvindo o padre falar. Só que lá em casa, ele não ensina os filhos. Os filhos nossos, às vezes, são piores que estão lá fora. Tem uma conduta totalmente fora do projeto de Deus. Vai lá de novo na palavra para a gente entender. Mais uma vez, vou explicar. Efésios. Vamos lá. Vamos pegar Efésios 5 e Efésios 6. Vamos lá comigo. Efésios é o Novo Testamento. É lá na frente. Qual a página? 1500 e quanto? 1502 ou 1?
Encontraram aí? Então vamos comigo aqui, ó. Efésios capítulo 5, página 1502. Versículo 22, firme e forte. Vamos lá. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, do qual ele é o... Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Agora presta bem atenção, versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou. Eu pergunto para as mulheres que estão aqui, se a mulher tem um marido que a ama como Cristo a ama a igreja, vai ter problema? A mulher que percebe o marido, um amor único, um amor especial, vai ter problema em respeitar o marido? De escutar a voz dele? Se o marido ama a mulher como Cristo ama a igreja, tem amor mais excelente do que esse? Tem. O problema é que os maridos não amam as suas mulheres como Cristo ama a igreja, nem um dedinho da mão. São maridos egoístas, preguiçosos, que não fazem a sua missão, nem troca a lâmpada da casa, troca. Se o porteiro do prédio não trocar, vai ficar no escuro. Não pratica as coisas de casa, não tem atitude. E ela é do mesmo jeito, como essa mulher que não faz arroz, o marido gosta. Tem marido para almoçar, para jantar, o pé de fora ele vai fazer, sim ou não? As nossas filhas não são preparadas para serem mulheres donas de casa? Nem para administrar elas conseguem administrar? Elas são preparadas para trabalhar fora ou para ficar à toa com a madame dentro de casa. Pelo amor de Deus, marido e mulher são companheiros e constroem a vida juntos com dignidade. Veja lá agora um pouquinho, o finalzinho aí do 5 para mim, 32, o que está escrito aí, o 32. Não, pode ler firme e forte, devagar assim eu não vou aceitar não. Pode começar de novo. Imagina se o homem amasse a sua esposa, a sua mulher, como a si mesmo, como Cristo uma igreja, hein? Olha, seria uma família triste, uma família com dificuldade. E se a mulher respeitasse o seu marido? Vocês entendem que amor e respeito andam na mesma via, sim ou não? Amor e respeito é uma via, tá bom? Que andam para fazer acontecer a família. Entenderam isso ou não? Mulher, você se sente amada pelo seu marido de verdade? Não, ela está fazendo claro, ela está falando que não. Ela está dizendo a verdade, ela não é hipócrita como você. Pode... Quanto tempo de casado? 2 meses. Ele ainda te ama com a mesma intensidade? Ou já te deixa para trás, começa a reclamar, vê defeito que não via? Está tranquilo, vai continuar santo, na presença de Deus. Que ótimo. Infelizmente ainda existem alguns maridos que não amam as suas esposas como Cristo ama e nem como a si mesmo. Tem marido que vai para a loja comprar coisa para ele e a mulher pede, não tenho dinheiro agora não, mas para ele tem. Tem isso ou não tem? Na sua casa não, né? Não, na minha casa não. Que ele é bonzinho. O que é bonzinho para você? Cuidado que você é bonzinho, é perigoso, hein? Vamos lá. Efésios 6, de 1 a 4. 6, de 1 a 4. O mandamento não observado. Pai e mãe, por favor,
Se vocês querem o bem dos seus filhos, querem o melhor para eles, vivam esse mandamento todos os dias. Vocês estão entendendo? Filhos, obedecei a vossos pais segundo o... Vou dar um exemplo para vocês. Ontem atendendo um casal, e aí conversando, questão dos filhos. Olha o que ele falou para mim. Quando o filho dele foi falar da mãe, foi reclamar da mãe lá para o pai, ele disse assim, ó, eu que sou marido da sua mãe, não teimo com ela, quem é você para teimar? Você vai obedecer a sua mãe. Linguagem simples, né? Está entendendo? Eu que sou marido da sua mãe, não vou teimar com ela, quem é você para teimar? Vai fazer o que ela está mandando. E se vocês acham que está exagerado, vai lá, conversam separados, mas não tire a autoridade um do outro. Não tirem a autoridade um do outro. Se o pai der uma ordem, por pior que você ache essa ordem, fique calada e vice-versa. Depois vocês conversam e têm atitude para mudar a história, se foi errada a atitude do pai ou da mãe. Vocês têm comunhão para cuidar dos filhos de vocês? Hã? Tem. Ele fala, ela fala e vocês estão de acordo, sim ou não? Sim? Não entendi nada. Quais são os casais aqui que ela fala e ele fala diferente? Tem alguém que faz isso? Levanta a mão. Alguns, né? Levantam. É preciso falar da mesma maneira. A Mari tem que vir rezar, porque eles não escutam como é que faz. Prepara antes de nascer, hein? Porque depois que nascer o negócio é sério. Versículo 4 agora. 4, vamos lá. Olha a missão de um pai, hein? Ensinar seus filhos a obedecê-los e criá-los no mandamento de Deus. Olha tanto que o negócio é sério. Final de semana eu estava tendo Enem, não é verdade? Vestibular. Eu estava atendendo um jovem ontem, rezando com ele. Ele não sabe que curso que ele vai fazer ainda na faculdade. Faz 3 anos de lá segundo grau, fazendo o Enem, e não sabe o curso que ele vai escolher ainda. É sério ou não é esse negócio? Está faltando presença de pai e de mãe. Então, por favor, vamos cuidar da nossa casa, vamos proteger a nossa família. Sim ou não? Vocês sabem como fazer isso? Palavra de... O que é mesmo? Depende de quem? Depende de você, da sua casa, tá bom? Feche seus olhos um pouquinho. Diz comigo, Jesus amado, eu quero de verdade conduzir a minha família sempre na tua luz, com a força do teu amor. Jesus, que eu seja para minha família a resposta do teu amor. Ajuda-me, Senhor, a cuidar da minha família com o meu melhor presente. Amém. Não sei porque vocês estão sentados. Vocês são pagos para cantar e estão sentados. Como é que faz? O salário que eles ganham e estão reclamando. Fica marido e mulher em frente aí, em pé. Psss. Primeira coisa é de frente um para o outro. Tenta ficar olhando nos olhos um do outro 1 minuto, sem falar nada. Vocês conseguem ainda? Olhar nos olhos um do outro sem falar nada, 1 minuto. O refrão. Sem conversar, é para só olhar nos olhos. Ver se consegue ainda. Que seja eterno esse amor
que seja eterno esse amor que transformou e preencheu em minha vida cada espaço. Canta vocês um pro outro, que seja, vamos lá. Que seja eterno esse amor que me pegou e me envolveu no aconchego dos seus braços. Que seja eterno esse amor que transformou e preencheu em minha vida cada espaço. Ricardo vai cantar mais uma vez com o pessoal. Aí você vai aproveitar e fazer o gesto que a música pede. Vê se vocês dão conta. Vamos lá. No início, vamos lá. Que seja eterno esse amor que me pegou e me envolveu no aconchego dos seus braços. Um abraço, pelo menos.